Ana acordou sobressaltada com o som de vozes alteradas e quando pela casa antiga em Alfama, o bairro lisboeta onde morava com o pai e a madrasta. Seu coração disparou ao ver a carta que havia deixado na mesa da cozinha na noite anterior, agora reduzida a cinzas no cinzeiro. "O que você fez?" gritou ela para Catarina, a madrasta, que a olhava com olhos frios, fingindo surpresa. Catarina, uma mulher de 40 anos com cabelos castanhos arrumados e um ar de superioridade católica devota, respondeu calmamente: "Eu só protegi você, minha filha. Isso não é para uma família como a nossa." Ana sentiu o mundo girar. A carta era sua confissão, escrita com mãos trêmulas após meses de angústia. Ela amava Sofia, sua melhor amiga desde a universidade, e não conseguia mais esconder. O pai, Manuel, um viúvo conservador que trabalhava como pescador no Tejo, entrava na cozinha nesse momento, alheio ao caos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, franzindo a testa. Ana, com 25 anos, cabelos pretos longos e olhos castanhos cheios de lágrimas, hesitou. Contar agora significaria explodir tudo: o casamento recente do pai com Catarina, a fachada de família perfeita que eles construíam na comunidade católica do bairro. Mas o silêncio a sufocava há anos. Sofia, 28 anos, loira de olhos azuis penetrantes e um jeito rebelde que contrastava com a timidez de Ana, era o centro de sua tormenta interna. Elas se conheceram na Faculdade de Letras em Lisboa, onde Ana estudava literatura e Sofia, jornalismo. O que começou como amizade evoluiu para toques acidentais, olhares prolongados e, finalmente, um beijo roubado numa noite chuvosa no mirador da Senhora do Monte. Isso é errado, Ana pensara na época e quando as vozes da sociedade portuguesa ainda marcada por tradições conservadoras. Mas o amor crescia, desafiando tudo. Naquela manhã, Ana confrontou Catarina. "Você não tem direito de decidir pela minha vida", exclamou, voz tremendo. Catarina cruzou os braços, respondendo com um tom maternal falso: "Pense no seu pai. Ele já perdeu a mãe de você. Quer matá-lo com isso? A igreja, os vizinhos. Lisboa não é Berlim, Ana. Aqui, famílias como a nossa não aceitam aberrações." A palavra cortou como uma faca. Ana saiu correndo, pegando metrô para o centro, onde Sofia trabalhava num jornal pequeno. Precisava contar tudo, mas o medo a paralisava, e se Sofia, com sua família liberal mas distante, não entendesse a profundidade do conflito? Chegando ao escritório, Ana encontrou Sofia digitando furiosamente num artigo sobre direitos LGBTQ+, em Portugal. "O que houve?" perguntou Sofia, notando o rosto pálido de Ana. Elas se abraçaram no banheiro vazio e Ana desabafou sobre a carta destruída. Sofia, com sua jaqueta de cor habitual, apertou as mãos dela. "Vamos enfrentar isso juntas." "Mas você precisa decidir, esconder ou lutar?" Ana sentiu um misto de alívio e terror. Lutar significaria confrontar o pai, que via Catarina como salvação após a morte da mãe de Ana por câncer anos antes. Catarina, viúva sem filhos, entrara na vida deles prometendo estabilidade, mas agora revelava sua intolerância. De volta para casa à tarde, Ana ouviu o pai e Catarina discutindo. Escondida na escada, escutou Manuel dizer: "Se for verdade, o que faremos?" "Não posso perder minha filha." Catarina rebateu: "Ela precisa de ajuda, não aceitação. Conheço um terapeuta da igreja que lida com confusões assim." Ana gelou. A traição de Catarina não era só pela carta, era um plano para curá-la. Naquela noite, Ana ligou para Sofia, sussurrando: "Venha-me buscar. Não aguento mais." Sofia chegou de carro, e elas fugiram para um café no bairro Alto, onde o fado ecoava tristemente. Isso é o começo do fim, pensou Ana, mas o beijo de Sofia fez questionar: valerá a pena o preço? Os dias seguintes foram um turbilhão. Manuel ligava incessantemente, mensagens cheias de preocupação misturada com raiva. "Volte para casa, Ana. Catarina disse que você está confusa."
Ana, hospedada no apartamento pequeno de Sofia Encheado, lutava com a culpa. Sofia, por sua vez, enfrentava seu próprio dilema. Sua carreira como jornalista investigativa expunha histórias de discriminação, mas revelar o relacionamento poderia custar promoções num meio ainda machista. Eu te amo, mas e se isso me custar tudo? Confidenciou Sofia uma noite, enquanto bebiam vinho verde. Ana assentiu, sentindo peso. Amor não era só paixão, mas sacrifícios. Uma semana depois, o confronto inevitável. Manuel apareceu no apartamento, guiado por Catarina, que descobrira o endereço através de amigos comuns. É verdade? Perguntou ele, olhos vermelhos. Ana, com Sofia ao lado, confirmou: sim, pai. Eu amo Sofia. Manuel desabou numa cadeira, murmurando orações. Catarina, triunfante, interveio: veja. Ela precisa de nós para se endireitar. Mas Manuel, surpreendendo todos, rebateu: cale-se, Catarina. Ela é minha filha. O ar ficou elétrico. Ana viu ali uma fresta de esperança, mas também o início de uma rachadura no casamento do pai. A rachadura se ampliou rapidamente. Manuel, após o confronto inicial, voltou para casa em silêncio, deixando Ana e Sofia sozinhas no apartamento. Catarina, furiosa com a reação dele, começou a espalhar sussurros na comunidade. A filha de Manuel está perdida, influenciada por más companhias. Em Alfama, onde as vizinhas fofocavam nas janelas e os padres pregavam contra o pecado moderno, a notícia se espalhou como fogo. Ana recebeu mensagens anônimas no telefone: volta ao caminho certo ou perca tudo. Sofia, sentindo a pressão, mergulhou no trabalho. Seu artigo sobre casamentos igualitários em Portugal ganhou destaque, mas atraiu críticas online. Hipócrita, comentavam trolls, ligando-a a Ana através de fotos antigas nas redes. Sofia, com sua personalidade forte, respondia publicamente: amor não é pecado. Mas internamente, duvidava: valia expor Ana, ainda frágil? Ana, desempregada após largar um estágio em livraria por stress, passava dias em casa, questionando sua escolha. E se Catarina estiver certa? E se eu estiver destruindo minha família? Um encontro casual no supermercado escalou o drama. Ana trombou com uma prima distante, Rita, que a confrontou: ouvi sobre você e aquela jornalista. Tia Catarina está preocupada. Pense na avó, que Deus a tenha, ela rolaria no túmulo. Ana, lágrimas nos olhos, rebateu: é minha vida, não da família. Mas as palavras ecoavam. A avó, devota católica, criara Ana com missas dominicais e contos bíblicos. Agora, Ana sentia o conflito moral. Amar Sofia era trair sua herança? Sofia propôs uma viagem para o Porto, para respirar. No trem, elas conversaram sobre o futuro. Quero casar com você um dia, disse Sofia, olhos brilhando. Ana sorriu, mas pensou no pai, Manuel, ligar na véspera, pedindo para conversar sozinho. No Porto, num hotel modesto à beira do Douro, elas passearam de mãos dadas, ignorando olhares curiosos. Mas uma ligação interrompeu, Catarina anunciando que Manuel sofrera um mal-estar, culpando o stress da filha. Ana correu de volta a Lisboa, coração apertado. No hospital, Manuela esperava, pálido mas lúcido. Filha, eu te amo, mas isso dói? Ana chorou, explicando: não escolhi, pai. É quem eu sou. Catarina, ao lado, interveio: ele precisa de paz, não de mais confusão. Mas Manuela silenciou: deixe-nos sozinhos. Sozinhos, ele confessou: casei com Catarina por solidão, mas vejo agora que ela controla tudo. Talvez eu esteja errado sobre muitas coisas. Ana viu ali uma aliada inesperada, mas o preço, o casamento do pai em risco. De volta ao apartamento, Sofia esperava ansiosa. Como foi? Ana contou, e elas discutiram: confrontar Catarina ou deixar rolar?
Sofia, impulsiva, sugeriu expor a madrasta publicamente através de seu jornal. Ela destruiu sua carta, vamos destruir sua fachada. Ana hesitou, vingança ou perdão? A escolha pesava, e quando dilemas éticos. Naquela noite, um sonho assombrou Ana, a mãe, falecida, a olhava com tristeza. Acordando suada, Ana decidiu, vamos confrontá-la juntos. O encontro marcou-se na casa de Alfama. Catarina abriu a porta, surpresa ao ver Sofia. O que ela faz aqui? Manuel mediou, vamos conversar como adultos. Catarina, defensiva, admitiu, apaguei a carta por amor. Não queria ver você sofrer, Manuel. Mas Sofia rebateu, amor? Isso é controle. A discussão escalou, acusações de manipulação, traição familiar. Manuel, dividido, disse, Catarina, se não aceitar Ana, talvez não possamos continuar. Catarina chorou, revelando seu próprio passado, uma irmã perdida que fugira anos antes. Não quero repetir o erro. Ana, tocada mas ferida, questionou, então por que não me ajudou em vez de me apagar? Catarina não respondeu, saindo da sala. O silêncio pesou. Sofia apertou a mão de Ana, isso é progresso? Mas Ana sentia o custo, a família fragmentada. Dias depois, Manuel pediu divórcio, culpando o incidente. Catarina mudou-se, deixando rancor. Ana, aliviada mas culpada, pensou, meu amor salvou ou destruiu? Com Catarina fora, a casa em Alfama parecia vazia, mas o alívio era ilusório. Manuel, agora sozinho, mergulhava em depressão, bebendo mais no bar local. Ana visitava diariamente, cozinhando sopa de caldeirada como a mãe fazia. Pai, me perdoe, dizia ela. Manuel respondia, não é você, é o mundo mudando rápido demais. Mas os vizinhos cochichavam, Manuel perdeu a esposa por causa da filha desviada. A pressão social crescia, Ana evitava a igreja, sentindo olhares julgadores. Sofia, por outro lado, enfrentava repercussões profissionais. Seu editor, conservador, a alertou, seu artigo sobre gays está causando polêmica. Mantenha sua vida pessoal fora. Sofia, furiosa, considerou demitir-se, mas precisava do emprego. E se eu perder tudo por nós? Confidenciou a Ana numa noite no Terreiro do Paço, vendo o Tejo refletir as luzes. Ana, sentindo o peso, respondeu, então paramos? Sofia negou, mas a dúvida plantada germinava. Um evento social testou os limites. A prima Rita convidou a Ana para um batizado familiar. Venha sozinha, insinuou. Ana, desafiadora, levou Sofia. Na igreja em Belém, olhares hostis as seguiram. Durante o almoço, um tio bêbado confrontou, isso é contra Deus. Pense na família. Sofia rebateu, amor é amor. A discussão explodiu, Rita pediu que saíssem. No carro de volta, Ana chorou, porque tudo é tão difícil? Sofia consolou, porque estamos mudando o mundo, um passo de cada vez. Mas o conflito interno de Ana aprofundava. Ela consultou um terapeuta em Lisboa, recomendado por uma amiga. Você sente culpa por ser você mesma? Perguntou o profissional. Ana assentiu, sim, por machucar meu pai. Sessões revelaram camadas, a morte da mãe a deixara buscando aprovação e Catarina explorara isso. Sofia, apoiadora, acompanhava às vezes, mas seu próprio estresse crescia, pais distantes no Alentejo questionavam sua fase. Uma traição inesperada veio de dentro. Sofia, pressionada no trabalho, confidenciou uma colega sobre o relacionamento. A colega, invejosa, vazou para a imprensa rival. Um artigo sensacionalista saiu, jornalista em romance lésbico destrói família tradicional. Ana, horrorizada, confrontou Sofia. Como pôde? Sofia jurou inocência, ela traiu minha confiança.
Mas o dano estava feito, Manuel leu, sofrendo outro mal-estar. No hospital, ele acusou: veja o que causaram. Ana, dividida, considerou romper. Talvez sejamos tóxicas uma para a outra. Sofia implorou: não, isso é o que eles querem, nos separar. Elas passaram noites discutindo escolhas, persistir ou sacrificar pelo bem maior? Ana optou por uma pausa, mudando-se temporariamente para um albergue em Sintra. Lá, sozinha nos palácios nevoentos, refletiu sobre moralidade. Era egoísmo amar apesar do custo? Sofia, sozinha em Chiado, escreveu um artigo confessional, expondo a discriminação. Publicado, ganhou apoio online, mas atraiu ódio. Uma manifestação LGBTQ+, em Lisboa a convidou para falar. Eu luto por nós, disse ela no palco, voz tremendo. Ana, assistindo de longe, sentiu orgulho misturado com dor. Ligou: volto para você. Mas o reencontro foi tenso, a traição pairava. Manuel, recuperado, chamou Ana para conversar. Aceito você, mas preciso de tempo. Revelou: Catarina ligara, pedindo perdão, mas ele recusara. Ela me manipulou, mas você me abriu os olhos. Ana chorou de alívio, mas questionou: e se o preço for alto demais? Manuel sorriu triste: vida sobre escolhas, filha. A pausa terminou, mas as cicatrizes permaneciam. Ana e Sofia voltaram juntas, mas com regras: discrição em público, foco na terapia. Em Lisboa, o verão chegava, trazendo turistas e uma ilusão de liberdade. Elas passeavam no oceanário, mãos entrelaçadas discretamente, mas olhares ainda as seguiam. Portugal mudou com o casamento gay, mas corações não, comentou Sofia. Um novo conflito surgiu com a família de Sofia. Seus pais, agricultores no Alentejo, visitaram. Quem é Ana? Perguntaram. Sofia, nervosa, apresentou: minha namorada. O pai, tradicional, calou-se, a mãe chorou: pensamos que era fase. A visita terminou em briga, não venha mais se persistir nisso. Sofia, devastada, questionou Ana: vale a pena perder minha família também? Ana, empática, sugeriu reconciliação. Elas viajaram para o Alentejo, enfrentando os pais de Sofia numa fazenda ensolarada. Discussões acaloradas: a Bíblia condena, disse o pai. Ana rebateu calmamente: amor não condena. A mãe, tocada, confessou: tive uma amiga assim, mas escondi. Uma fresta: eles não aprovaram, mas não rejeitaram. De volta, Sofia sentiu vitória parcial, mas o custo emocional exauria. No trabalho, Sofia recebeu promoção, mas com condição: mantenha perfil baixo. Ela recusou, demitindo-se. Prefiro integridade. Ana apoiou, mas preocupada com finanças. Ana encontrou emprego numa editora, editando romances LGBTQ+. É meu chamado, disse. Mas um livro sobre traições familiares a fez refletir: e se Catarina voltasse? Catarina reapareceu, ligando para Manuel: quer conversar com Ana. Marcado num café em Rossio, o encontro foi tenso. Catarina, mais humilde, admitiu: fui intolerante por medo. Minha irmã se suicidou por rejeição. Ana, chocada, perdoou parcialmente: mas você me machucou. Catarina pediu: deixe-me fazer parte da família de novo. Ana negou: não cabe a mim. Mas o encontro plantou sementes de dúvida: redenção possível? Manuel, solitário, começou a namorar uma vizinha liberal. Ela aceita você, contou a Ana. Alegria misturada com ciúme, substituindo Catarina? Mas via o pai feliz. Uma festa familiar testou Ana e Sofia convidadas. Tios conservadores ignoraram, mas primos jovens apoiaram. Uma prima confidenciou: sou bi, mas escondo. Ana aconselhou: não esconda, custa caro.
Alta tensão veio com uma ameaça anônima, carta dizendo saia de Lisboa ou sofra. Sofia investigou, descobrindo origem em ex-colega. Confrontaram, inveja me cegou. Polícia envolvida, mas o medo persistiu. E se escalar? Perguntou Ana. Sofia, então lutamos mais. Numa noite de fado no bairro Alto, elas refletiram. Pagamos alto, famílias rachadas, empregos perdidos, disse Ana. Sofia, mas ganhamos liberdade. Um beijo público selou, escolha certa, apesar do preço. O clímax chegou com um evento público. Sofia, agora freelancer, organizou um painel sobre direitos LGBTQ+, na Feira do Livro de Lisboa. Ana, como palestrante surpresa, compartilhou sua história. Meu coming out custou um casamento, mas salvou minha alma. Aplausos misturados com vaias. Manuel, na plateia, levantou-se. Estou orgulhoso da minha filha. Lágrimas fluíram, reconciliação pública. Catarina, assistindo de longe, aproximou-se após. Você me fez pensar. Ana, mude, então. Catarina prometeu terapia, mas o passado pesava. Sofia, protetora, alertou. Cuidado com segundas intenções. Meses depois, estabilidade aparente. Ana e Sofia moravam juntas, planejando casamento. Mas um teste final, pais de Sofia convidaram para Natal. Aceitaram, mas tensão, discussões sobre netos inexistentes. Adotem, sugeriu a mãe. Progresso lento. Manuel casou com a nova namorada, convidando todos. Catarina apareceu, pedindo perdão. Aceito relutantemente, mas vigilância permaneceu. Ana refletiu, escolhas erradas levaram a certas? Traições forjaram força. Numa viagem ao Algarve, elas relaxaram na praia. Pagamos com dor, mas ganhamos amor, disse Sofia. Ana assentiu, mas questionou internamente. Moral absoluto existe? A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Amigos casavam, leis protegiam. Mas preconceitos persistiam em cantos conservadores. Ana escreveu um diário. Meu caminho foi controverso, mas autêntico. No fim, uma pergunta paira. Foi certo priorizar o amor individual sobre a harmonia familiar ou sacrifício coletivo é o verdadeiro ato de coragem?